Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Gestão WCM. No vídeo de hoje, eu vou falar para vocês um pouco sobre os conhecimentos básicos que você precisa ter para fazer uma análise de falhas em pneu. Bom, vou falar sobre codificação, armazenamento e alguns modos de falhas comuns em pneus. Bora lá? Então vamos lá para as informações básicas para análise de falha de pneus. Uma análise de falha, nem sempre você precisa ser um especialista, mas é preciso ter o conhecimento mínimo para fazer as perguntas certas. Então, e ter também as pessoas com quem consultar. A ideia aqui é passar o que de básico você precisa ter para poder conduzir uma análise de falha em pneus. Quando você tem uma falha em pneus, você deve se perguntar qual modelo que você está utilizando, como ele estava armazenado e há quanto tempo, e como que é a característica de falha desse pneu. E para isso, você tem como material de apoio a ALAPA, que é a Associação Latino-Americana de Pneus e Aros. Ela tem vários documentos que te ajudam, né? Ela é um documento, na verdade, que te ajuda a identificar modo de falha, a identificar boas práticas com pneus, e isso vai te levar a maior conhecimento. Mas eu vou passar aqui o básico para que você consiga entender, compreender um pouco sobre pneus, ok? Aqui na codificação, primeiro eu vou passar a composição do pneu, tá? Porque a codificação que fica marcada nele, ela precisa desse entendimento anterior. Então, aqui você tem o diâmetro total, que constitui pneu e aro, certo? Você tem a largura do pneu, a altura do pneu e o diâmetro da roda, né? Do aro da roda, certo? O primeiro número que aparece aqui na codificação, que fica marcado na lateral do pneu, é a largura do pneu em milímetros, ou seja, essa medida aqui. O segundo número é a altura do pneu. Ela é representada em porcentagem. Então, é 55, nesse caso, por cento da largura. Então, ela é o percentual da largura. Então, é 55% de 195, certo? A letra que segue essa altura do pneu, ela diz respeito à construção. Então, se é uma construção radial, se é uma construção diagonal, ela vai te dizer aqui com essa letra. A próxima codificação é o diâmetro do aro, e aí já está em polegadas, que é esse diâmetro aqui da roda, ok? E os outros dois números são relacionados ao projeto. O 85 é o índice de carga e o H, o índice de velocidade do pneu. Sabendo dessa codificação, você consegue entender qual é o seu pneu, né? Se aplicar, e qual é a carga ele suporta na aplicação que ele está atualmente. Porque vocês vão ver lá na frente que os modos de falha são muito relacionados, às vezes, com sobrecarga. Então, vamos lá. Para armazenamento, né? O segundo ponto. O consumo que você tem dos seus pneus, ele deve obedecer o FIFO, que é o First In, First Out. Ou seja, o primeiro que chega é o primeiro que sai. Por quê? Porque ele tem validade, o pneu tem validade. A borracha resseca, perde suas propriedades. Então, o consumo deve ser aquele primeiro que você comprou, é o primeiro a sair do seu estoque. Isso é válido para conferir numa análise de falhas se isso realmente está acontecendo. E assim como a validade. Com relação ao armazenamento, ao modo de armazenar, quando você vai armazenar por pouco tempo, abaixo de 4 semanas, você pode empilhar, tá? Mas não é recomendado que pilhas fiquem maior que 1,80 m por relação à segurança. Porém, quando você vai armazenar por mais tempo, a longo prazo, né, superior a 4 semanas, o empilhamento já é recomendado que seja feito em prateleiras ou racks, na posição vertical dos pneus, porque assim você não perde a configuração do pneu, ok? Relação agora a partes do pneu, né? Eu vou explicar um pouco as partes, por quê? Para entrar nos modos de falha, né, nos danos e nas causas dos danos, eu preciso que todo mundo esteja na mesma página, entendendo as partes do pneu. Então, aqui a gente tem, né, a parte do revestimento interno, certo? O flanco lateral, que é essa parte aqui, ó, do flanco. A banda de rodagem é a parte superior, tá? Essa parte de cima. Na lateral, logo junta a parte da banda de rodagem, a gente tem o ombro,
certo? Nós temos internamente as cintas de aço e a configuração dessas cintas que diz se o pneu é radial ou diagonal, tá? E aqui embaixo a gente tem o talão, que é essa parte que fica logo em contato com o aro, esse é o talão. Então, vamos passar agora para os modos de falha, né? Para os exemplos que a gente tem aqui de falhas. O primeiro exemplo que eu trouxe aqui é o desgaste anormal rápido, causado por paralelismo incorreto das rodas dianteiras ou traseiras, tá certo? Então, a falta de paralelismo, ela causa um desgaste anormal rápido. Como que você faz para corrigir? Corrige o paralelismo e garante que os próximos não vão ter também esse problema de paralelismo. O segundo é o desgaste nas bordas, quando você pega uma borda aqui com maior desgaste. Isso é indício de uma pressão incorreta ou insuficiente. Então, é necessária revisão da calibração, tá? De acordo com a utilização do equipamento. A calibração, ela diz respeito a como o equipamento trabalha. Banda de rodagem, né? Arrancamento completo da banda de rodagem. Aí vocês veem um pneu da área off-road, certo? E ele com um completo arrancamento da banda de rodagem. Isso geralmente acontece quando ele está em condições inadequadas de operação ou em um uso prolongado sobre um material muito agressivo. E aí ele acaba tendo esse maior arrancamento, esse arrancamento total da banda de rodagem, agressivo, né? Então, assim, você tem que manter a calibração, manter a lastragem, se necessário, e lastragem é um outro assunto, mas também tem dentro da ALAPA, caso queiram consultar, e manter as condições de monitoramento. Muitas vezes você não vai ter como controlar o solo em que seu ativo vai estar trabalhando, né? Mais 3 exemplos aqui. Ruptura da carcaça, quando tem ruptura total da carcaça, é uma pressão excessiva, né? Aí você excedeu a pressão interna e aí rompeu a carcaça. Sobrecarga ou algum tipo de impacto também, tá? E aí tem essa ruptura abrupta. Geralmente esses casos são de alto risco, porque a pressão interna do pneu ela é toda exposta de uma vez e aí pode causar riscos à segurança. E aí, então, você tem que avaliar também a carga de trabalho com que seu equipamento está trabalhando, né? E avaliar a calibração sempre, manter a calibração dentro do adequado. O segundo aqui é a degradação do talão, né? Consequência de uma montagem irregular ou de uma pressão insuficiente. Então, aqui seria uma pressão abaixo, né? E aí tem essa degradação do talão. Lembra que eu falei que o talão é logo aquela parte do pneu que vai direto em contato com a roda? Então, aí seria calibração correta, também de acordo com a utilização. E aí, por último aqui, dobras na câmara de ar. Quando você tem pneus que utilizam câmara de ar, alguns utilizam, pode ser uma falha na montagem ou a câmara não é compatível com aquele pneu, certo? Então, você tem essa questão da dobra. Então, é necessário fazer uma correção de montagem, verificar procedimentos, enfim. Era isso que eu queria trazer de exemplo para vocês aqui. E aí, vocês podem reparar que vários pontos, né? Se a gente fosse dar uma... Eu peguei os principais aqui, tentei mesclar um pouco das aplicações de pneus, mas a gente tem muitas falhas relacionadas à calibração incorreta e à sobrecarga. Então, é muito importante, quando você for fazer uma análise de falha relacionada a pneus, que você fique atento a esses itens para poder saber o que investigar na área, o que perguntar às pessoas e aí trazer, né, as informações para a sua análise para que você evite a reincidência de falhas. Bom, esses foram os conceitos básicos sobre pneus para que você consiga conduzir uma análise de falha. É importante sempre lembrar, você não precisa ser especialista em tudo para conduzir uma análise de falha, mas é importante fazer as perguntas certas. Nessa quinta-feira, a gente vai fazer uma live no nosso Instagram sobre os primeiros passos que você precisa dar para uma análise de falha. Então, se você gostou do conteúdo e tem mais interesse no assunto, vai lá com a gente. O nosso Instagram é @engenheiraAmandaVideira, @DebersonLuiz. Espero vocês lá. Se inscreve no canal, deixe seu like, porque isso ajuda o nosso conteúdo a atingir mais pessoas. Obrigada!